A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Estamos estudando o quarto trimestre deste ano de 2024 e chegando aí já na metade desse trimestre, estudando uma série de lições que trazem como título As Promessas de Deus. É o que nós estamos estudando nesse trimestre, as promessas de Deus nas suas variadas apresentações, aí, exposições da Bíblia, né? Aí nós temos o nosso sumário que fala sobre confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. As nossas lições estão sendo comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato e vamos já caminhando aí, como eu disse, para a metade desse trimestre. Hoje nós vamos estudar aqui a 7ª lição, que por sua vez estará sendo estudada no dia 17 de novembro, agora no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, e teremos como título desta lição a promessa de um coração novo. Esse é o título da lição, da 7ª lição, a promessa de um coração novo. É uma boa oportunidade que nós teremos para estudar um pouquinho sobre o coração dentro do ponto de vista bíblico, né? A Bíblia fala muito sobre coração, E nós vamos ter a oportunidade de compreender o significado da palavra coração dentro do conceito bíblico, dentro do texto bíblico, o que representa o coração, e vamos aprender por que o coração é tão importante, né? Evidentemente que é importante que vocês compreendam, eu já falei aqui que a Bíblia fala muito sobre o coração, e existem interpretações diferenciadas em relação ao coração. Poucas vezes na Bíblia a palavra coração ela está atrelada ao sentido anatômico, né? Poucas vezes a palavra coração está relacionada diretamente a esse músculo que nós temos no nosso tórax. Na verdade, a palavra coração na Bíblia tem um sentido muito mais amplo, que muitas vezes está relacionado não só com as nossas emoções, com o nosso entendimento, mas até mesmo relacionado também com a nossa vida espiritual. Então, partindo desse princípio que a palavra coração tem uma variação tão grande de compreensão, de significado, de interpretação, dá para compreender a partir de então o quanto essa palavra ela é importante nos textos bíblicos e nós precisamos ler com muita atenção os textos que falam sobre coração e saber também interpretar, né, o que de fato a Escritura está dizendo para nós ou está nos ensinando através desse texto que estamos lendo, né, relacionado ao coração. Bom, a nossa lição, o título da nossa lição, nos mostra que Deus tem promessas para nós, e a promessa que Ele nos faz em relação ao coração é que Ele vai nos dar um coração novo. Um coração novo. Ora, que coração novo é esse que nós ganhamos, né? Que promessa é essa que Deus concede a nós? Como é que a gente interpreta isso? Então, nós vamos aprender isso na lição de hoje. O nosso texto áureo começa dizendo assim, está escrito lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. O texto diz assim, Eu vos darei, né, um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Se nós lermos o contexto deste versículo, nós vamos perceber que temos aqui um texto profético, onde o profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, escreve uma mensagem profética para o povo de Israel. A mensagem está apontando para
o que Deus iria fazer na vida do povo de Israel. Evidentemente que isso está apontando para um tempo futuro, para um tempo que ainda estava distante de Ezequiel. E nesta passagem, Deus promete, através do profeta Ezequiel, que ele vai tirar o coração de pedra do povo e vai colocar no lugar do coração de pedra um coração de carne. É preciso compreender que nós estamos falando aqui de uma linguagem, numa linguagem metafórica ou figurada. É claro que a palavra coração aqui não está se referindo ao músculo, como eu disse antes, aqui que está no nosso tórax. Não, a visão aqui não é de acordo com a anatomia do corpo humano. Quando a Bíblia fala de coração aqui, está falando do centro do homem, da realidade emocional, de entendimento, a realidade do interior do ser humano. Nesta passagem, Deus fala através do profeta que ele vai tirar o coração de pedra, que representa o quê? Representa a alma que é fria, indiferente, que não tem sentimentos, que está morta emocionalmente, não tem sensibilidade para ouvir e para compreender a vontade de Deus, não tem sensibilidade para sentir mais a Deus. Então Deus está dizendo aqui que vai tirar o coração de pedra, ou seja, ele vai tirar esse estado de inércia, esse estado de indiferença, e vai colocar um coração de carne. Por que um coração de carne? Coração de carne aqui, o Deus está querendo dizer o seguinte, ele vai colocar um coração sensível, porque um coração de carne é um coração sensível, um coração que tenha sensibilidade, um coração que tenha sentimentos, que esboce reações diante da palavra, da presença, diante da manifestação de Deus. Então aqui Deus está prometendo ao povo de Israel que haveria de chegar um tempo que uma geração do povo de Israel não teria um coração de pedra, duro, indiferente, frio, mas teria um coração quente, aquecido, sensível, um coração que pulsa com a presença de Deus, um coração que reage positivamente mediante a presença do Senhor. Deu para compreender? Então, temos aqui neste versículo uma promessa já feita por Deus, através do profeta Ezequiel, de que ele iria remover o coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne, um coração sensível. A nossa verdade prática diz: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Bom, a Bíblia fala muito sobre coração. A Bíblia nos diz, por exemplo, lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem é enganoso. Quem o poderá conhecer? O coração do homem é enganoso. Evidentemente que Jeremias está falando do coração do homem sem Deus, do homem que não é guiado, que não é dirigido pelo Espírito de Deus. Então ele fala, o coração do homem é enganoso. E lá em Provérbios diz que há caminhos que ao homem parecem ser caminhos direitos, mas o fim é de morte. É o coração enganado. É o coração que se ilude, é o coração que se deixa levar pelos impulsos. É um coração que não é orientado pelo Espírito de Deus, não é guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia também fala que do coração sai o mal. Jesus disse isso, que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do coração. Jesus falou sobre isso, que o que sai do coração que contamina o homem. E o que é que sai do coração do homem? O do homem natural. O adultério, a cobiça, o ódio, né? a ira, o desejo de matar,
Então, tudo isso são males que estão dentro do coração, estão no interior do homem. Quando Jesus falou do coração nesse contexto, né, Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 20, Jesus está falando não do músculo, mas Jesus está falando do interior, do centro do homem, onde estão as emoções, o entendimento do ser humano, onde estão os impulsos. E Jesus está dizendo aqui que o coração do homem, por si só, é mau. Ele está cheio de maldade. Agora, a mesma Bíblia também nos diz o seguinte, lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, filho, dai-me o teu coração. Apesar do coração do homem ser, como é, muitas vezes, mau, perverso, mas Deus pede o coração. O que significa isso? Quando Deus pede o coração do homem, Deus está dizendo o seguinte, deixa eu tomar conta, deixa eu ser o centro da sua vida, deixa eu habitar no centro da sua vida, no centro das suas emoções, no centro das suas vontades, no centro do seu querer, no centro dos seus desejos, deixa eu ser o centro, deixa eu dirigir, deixa eu guiar, deixa eu nortear a sua vontade, os seus sentimentos. Então, por isso que a Bíblia diz, filho, dai-me o teu coração. Deus quer o nosso coração, porque o coração é o centro de tudo, é o centro da vida. Em outra passagem bíblica, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz, para nós guardarmos o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, nós temos a orientação para nós guardarmos o coração. Guardar de quê? Da mágoa, da raiva, do ódio, da malignidade, da perversidade. Guarda o coração do pecado, da iniquidade, dos desejos descontrolados que acabam escravizando o ser humano. Guarda o coração. Porque do coração procede as saídas da vida. É do coração que sai todos os sentimentos e emoções e o entendimento que vai dirigir a vida do ser humano. Portanto, temos aqui a orientação para que nós guardemos o nosso coração. Então, vocês vejam que temos aqui vários textos bíblicos nos alertando sobre o coração como sendo o centro da nossa vida, o centro das nossas emoções. Mas, pastor, a Bíblia só fala do coração como alma e espírito, como o centro do nosso entendimento e emoção? Não, nós temos lá, segundo Samuel, capítulo 18, versículo 14, que fala quando Joabe matou Absalão, feriu Absalão com os dardos e feriu o coração de Absalão. Está falando do coração ali como o músculo, né? Que é essa bomba maravilhosa que temos no coração que circula o sangue por todo o corpo. Ali está falando no sentido anatômico, como eu coloquei antes aqui. Mas a maioria dos textos bíblicos trata do coração como sendo o centro das nossas vontades, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, o centro do nosso entendimento. Ou seja, coração na Bíblia, na maioria dos textos, é sinônimo de alma, espírito. É sinônimo do centro da nossa vida. Por isso que temos tantas passagens nos alertando a respeito do coração. Por que dessa relação? Vocês sabem que o nosso coração, ele fica no meio do corpo, né? Praticamente. Por ele passa o sangue que bombeia todo o nosso corpo. O nosso coração, ele responde, ele tem reações de acordo com as nossas emoções, né? O susto, o medo. Quando você toma um susto, o coração acelera. Né? Se você sentir medo, o coração bate mais rápido também. Ou seja, o nosso coração, o músculo, né?
que existe aqui no nosso corpo, no nosso tórax, ele além de ser fundamental, é um dos órgãos vitais, porque o sangue precisa passar por ele para circular por todo o nosso corpo, ele naturalmente reage às nossas reações, às nossas emoções, né? Às nossas ações, ele reage. Então, o nosso coração é, de fato, um símbolo muito apropriado da nossa alma, do nosso espírito, do nosso homem interior. O coração representa muito bem o nosso homem interior. O ser humano, ele tem o seu lado exterior e tem o seu lado interior. O lado exterior é o nosso corpo que está em constante contato com a matéria, está em constante contato com o mundo físico visível. E o lado interior do ser humano é aquela parte do homem que é oculta, é escondida, que muitas vezes oculta ali coisas que os outros à sua volta não têm a menor condição de descobrir ou perceber, porque é interno, né? Então, o nosso homem interior é onde está guardado todos os nossos sentimentos, emoções, vontades, desejos, projetos, planos, está tudo aqui dentro. E só é revelado quando nós queremos, quando nós deixamos isso ser revelado. De outra forma, não há a menor possibilidade de ser descoberto. Só Deus sabe exatamente o que está no interior de cada ser humano. E digo outra coisa para vocês. Muitas vezes nem o próprio ser, nem a própria pessoa se conhece tão bem como Deus conhece o ser humano. Muitas vezes a própria pessoa, dona do coração aqui, não se conhece tão bem como o próprio Deus. Deus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecendo. Muitas vezes nós mesmos não conhecemos o nosso interior tão bem quanto o próprio Deus, que é o Criador de cada um de nós. Quantas vezes nós nos surpreendemos conosco, né? Nos surpreendemos com as nossas próprias ações e reações, porque nós nem sempre conhecemos a nós mesmos na totalidade. Eu diria até que nunca conhecemos a nós mesmos na totalidade. Só Deus nos conhece na totalidade. Por isso que muitas vezes Deus faz coisas na nossa vida que nós não entendemos. Achamos que aquilo é o melhor, achamos que determinadas coisas, determinados projetos que temos é o melhor, e quando Deus não realiza, a gente chora, a gente questiona a Deus o porquê, mas Deus conhece o nosso interior melhor do que nós mesmos. Porque nós só conhecemos o presente. Deus conhece o nosso coração no passado, presente e futuro. Nós só conhecemos o passado relativamente e o presente também relativamente. Deus conhece na sua totalidade o nosso passado, presente e futuro. Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe até onde o que nós desejamos, queremos, pensamos, sentimos, até onde isso é bom para nós ou não. Deu para compreender? Então, quando nós falamos do coração, estamos falando do nosso interior. E aqui, na verdade prática, nós aprendemos que uma pessoa salva em Cristo é alguém que recebe um novo coração. Deus concede a nós um novo coração para que nós possamos viver uma novidade de vida. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós passamos por um processo de regeneração. O que é regeneração? Nascemos de novo, renascemos. E nesse renascimento, neste processo de nascer de novo, Deus nos dá um novo coração. E nos dando um novo coração, nós temos sentimentos novos, visão nova, nós temos comportamento novo, pensamentos novos, projetos novos, tudo se torna novo. Tudo se torna novo quando nós temos um novo coração.
Quando recebemos de Deus um coração novo, passamos a ter uma vida nova para servir a Deus melhor, corretamente, de acordo com a sua vontade, com o seu querer. Não é possível colocar o vinho novo no odre velho. É preciso que o odre, né, o recipiente, seja novo também para receber o vinho novo. Então, a nova vida que Deus quer nos dar precisa estar num coração novo. A nova vida que o Senhor nos quer dar precisa estar em um novo coração. Tá certo? Bom, nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, né? Se encontra em Romanos capítulo 2, versículo 25 até o 29, Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o 34. Romanos capítulo 2, versículo 25 até o 29 diz assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que nós temos aqui? Irmãos, em Romanos capítulo 2, versículo 25 a 29, nós temos aqui parte de uma orientação, um ensinamento que o apóstolo Paulo estava trazendo para a igreja de Roma. A igreja de Roma era uma igreja que tinha lá judeus, mas também tinha gentios, como acontecia em muitas igrejas daquela época, na igreja primitiva. Roma era uma cidade habitada por muitos judeus, e agora cristãos que também estavam ali vivendo naquela cidade, que se converteram, estavam vivendo ali. Havia, por parte dos judeus, uma ideia, uma mentalidade de que eles não precisavam de salvação por Cristo Jesus, uma vez que eles eram descendentes de judeu, ou seja, eles eram judeus, eles eram descendentes de Abraão. Se eles eram filhos de Abraão, não havia nenhuma preocupação por parte deles em ser salvo, porque sendo filhos de Abraão, eles já tinham salvação. Eles eram um povo eleito. E aí o apóstolo Paulo traz aqui no capítulo 1, 2, capítulo 3 de Romanos, desta carta aos Romanos, ele traz uma orientação à igreja e aos demais que não era bem por aí. Os judeus, eles, embora tinham a lei, eles tinham a circuncisão foi um pacto feito entre Deus e Abraão, está lá no livro de Gênesis capítulo 17, Deus havia orientado a Abraão para circuncidar o seu filho, circuncidar a si mesmo também, e Deus falou para Abraão que seria um pacto, seria uma aliança entre ele, Deus, e a descendência de Abraão. Deus ordenou que todos os descendentes de Abraão deveriam circuncidar no 8º dia. A circuncisão, mal comparando aqui, é uma cirurgia, né? Como a cirurgia da fimose, mal comparando, tá, gente? É parecido com a cirurgia da fimose. Então, era cortado o prepúcio do órgão masculino, né? E isso era feito no 8º dia que a criança nascia, no caso o homem, e isso era um pacto, era uma aliança entre Deus e os descendentes de Abraão. Todo judeu tinha que praticar a circuncisão. E se o judeu praticava a circuncisão,
automaticamente se entendia que ele estava cumprindo esse pacto, né? Estava inserido dentro do pacto entre os descendentes de Abraão e Deus. Mas aqui Paulo alerta aos judeus do perigo de eles estarem praticando os rituais, os cerimoniais da lei, mas o coração não está convertido e voltado para Deus. Na verdade, Deus combateu muito ao longo do tempo, através dos profetas, Deus combateu muito essa questão da religiosidade dos judeus, porque os judeus eles tinham uma preocupação com a parte religiosa, com a parte cerimonial, em obedecer, mas o propósito da lei, quando foi dado para o povo judeu, não era que eles vivessem uma religiosidade que fosse apreciada pelas pessoas, tão somente isso. Não. O propósito da lei era que, através dos rituais, através dos sacrifícios, através do pacto, da circuncisão, o povo evoluísse espiritualmente e ganhasse entendimento sobre a sua vida com Deus, ganhasse entendimento a respeito de Deus e estreitasse uma comunhão genuína com Deus. Deus não estava querendo formar uma nação que se apegasse a rituais, a cerimoniais tão somente, e vivesse uma religiosidade que fosse, na verdade, uma casca, sem nada por dentro. Não, Deus não queria isso. Deus queria que o povo vivesse uma vida espiritual, que a religiosidade apresentada no âmbito exterior, que fosse fruto de uma vida espiritual verdadeira, fosse fruto de uma essência, de uma vida espiritual real, que eles tivessem no seu coração a essência da comunhão e da vida com Deus. Mas não foi isso que aconteceu. O povo judeu, infelizmente, com o passar do tempo, se tornou um povo extremamente dedicado às questões cerimoniais, aos rituais, mas sem vida espiritual. Essa era a queixa de Jesus em relação aos fariseus. Os fariseus eram praticantes da lei, no sentido, no estereótipo. Eles tinham a preocupação com as orações, com os sacrifícios, dava dízimo e tinham muito cuidado com os cerimoniais, com os rituais, com o jejum. Mas Deus queria mais do que isso. Eles tinham que praticar tudo isso, mas isso tinha que ser fruto de uma crença, fruto de uma vida com Deus, fruto de uma vida de comunhão com Deus. E não existia isso. Deus não via isso no coração dos fariseus. Por isso Deus chamou os fariseus de hipócritas, porque eles eram como um sepulcro caiado. Aparentemente, por fora era tudo bonito, cuidado com a roupa, cuidado com isso, cuidado com aquilo, mas o interior estava podre. O interior deles estava podre. Eles precisavam praticar esses rituais, praticar a caridade, dar esmolas, fazer jejum, precisavam fazer tudo isso, mas com entendimento. Mas faltava neles o entendimento. Faltava neles a compreensão do verdadeiro sentido do que é servir a Deus e do porquê obedecer aquilo tudo. Eles não tinham na sua vida, no seu coração, eles não tinham um entendimento sobre essas coisas. Portanto, a obediência deles não era uma obediência por amor, não era uma obediência com entendimento, era uma obediência simplesmente aparente. Eles obedeciam sem entendimento, sem compreender de fato o sentido do que era o culto a Deus. Você vai ver lá no livro de Isaías, Deus, no capítulo 1, falando através do profeta Isaías, reclamando: de que me valem os sacrifícios? De que me valem esses sacrifícios que vocês estão trazendo? Os bezerros, os animais que trazem para sacrificar, de que vale isso? Porque o povo estava sacrificando, mas estava cultuando a Deus de lábios. E Deus não queria o culto dos lábios. Deus queria um culto que brotasse do coração,
Deus queria uma obediência que brotasse do íntimo. Deus queria uma obediência que brotasse do interior. O coração do povo precisava ser mudado, ser transformado. Tá certo? E aí nós encontramos esse choque de realidade, né? E Deus prometendo, como nós encontramos lá em Ezequiel, em Jeremias, Deus prometendo que um dia iria mudar o coração do homem. E aqui na carta aos Romanos, Paulo alerta os judeus para que saiam dessa questão, saiam dessa situação. E de fato entendam que eles não são verdadeiramente filhos de Abraão só porque circuncidaram o corpo. Eles devem circuncidar o coração. Ao invés de circuncidar o corpo, eles deveriam circuncidar o coração. Porque a circuncisão do corpo não fazia sentido, uma vez que o coração continuava incircunciso. O coração era impuro, o coração era contaminado com pecado. Vocês estão entendendo o que Deus quer de cada um de nós? Deus quer que nós o adoremos, que o sirvamos, mas Deus quer que nós façamos isso com o coração puro, sincero. Isso nos dá uma oportunidade de trazer um alerta. Quantos crentes hoje são crentes por hábito? Não vão à igreja na terça, na quinta, na quarta, no meio de semana, mas no dia de domingo as nossas igrejas estão cheias. Tem gente que não vai porque trabalha, tem gente que não vai porque está estudando, mas grande parte se acostumaram a ir para a igreja no domingo. Eles vão para a igreja por um costume. Não vão para a igreja porque sentem sede, desejo. O coração não arde pela presença de Deus. O coração não deseja estar na casa de Deus. Mas eles vão no domingo porque se acostumou. Virou uma rotina ir para a igreja no dia de domingo. E eles vão por absoluto hábito. Virou um costume. Mas não é algo que eles fazem do fundo da alma. Não há um coração sedento, porque se houvesse um coração sedento, não ia esperar o domingo para ir na igreja. E em todas as oportunidades que tivesse. Mas ele só vai no domingo, ela só vai no domingo, porque não há no fundo, não há mais o verdadeiro entendimento sobre o que é cultuar a Deus. Não há mais entendimento sobre o que significa estar na presença de Deus. Não há mais sede, como está escrito no Salmos 42, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não há mais aquele sentimento de sede. Por quê? Porque o coração não é um coração novo. Não é um coração renovado. Não é um coração convertido. Isso é muito sério. Esses dias eu estava alertando sobre os jovens e adolescentes. Nós hoje somos uma geração onde no Brasil muita gente já nasce evangélico. Muita gente nasce evangélico. Já nasce dentro da igreja, mas precisam se converter. Os nossos jovens precisam ter uma experiência com Deus, precisam ter o seu coração inundado pela presença de Deus. Eles precisam vivenciar uma experiência real e profunda com Deus, para que possam continuar cultuando a Deus, mas não em função da experiência dos outros, não por tradição, por costume, mas com prazer, com alegria. Um prazer, uma alegria que só tem aqueles que têm o seu coração guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Tá certo? Bom, seguindo aqui Jeremias capítulo 31, versículo 31 e 34, temos aqui o profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito de Deus, trazendo uma mensagem profética também para o povo de Israel. No futuro, diz assim, ó, eis que dias vem, diz o Senhor, e que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor.
Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus está dizendo através do profeta Jeremias que haveria de chegar um tempo em que o povo de Israel, essa geração, iria vivenciar uma experiência tão profunda com Deus, tão real, e essa aliança seria uma aliança superior à aliança que foi feita lá na saída do Egito, porque aquela aliança que foi feita lá na saída do Egito tinha como símbolo do pacto a circuncisão, mas agora a circuncisão é no coração. Mas agora o pacto, a aliança entre Deus e o povo de Israel está sendo feita no coração. Um dos elementos desse pacto é a mudança, a transformação do coração, onde Deus afirma que vai conceder ao povo um coração novo. Como acontece conosco quando aceitamos a Jesus. Recebemos um coração novo. Jesus disse isso para Nicodemos, lá em João capítulo 3. Na verdade vos digo, que se não nascer de novo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Jesus falou para Nicodemos, se não nascer de novo, Nicodemos, não pode entrar no reino de Deus. E aí, Nicodemos fez aquele questionamento, mas porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe novamente, nascer e tal. Jesus continuou dizendo, não é isso que eu estou dizendo. Não é físico. Não é físico, não é seu coração de carne que eu estou falando que tem que ser mudado. Quem não nascer de novo não pode ver. Quem não nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então Jesus estava deixando bem claro aqui que o homem precisa nascer de novo. E esse nascer de novo significa passar por um processo de restauração, de renovação, um processo de regeneração, né, para que, de fato, esse cidadão, o homem, a mulher, possa entrar no reino dos céus. Então, Jesus não estava falando de uma mudança do físico, do coração, músculo. Jesus estava falando do interior, da alma, do espírito. E essa transformação de dentro vai refletir do lado de fora. Essa mudança interior vai refletir o nosso exterior. Meus irmãos, não adianta a gente viver uma aparência se o coração estiver contaminado. Não adianta nós vivemos uma aparência, de uma religiosidade aparente, se o coração estiver sujo, se o coração estiver contaminado pelo pecado. É preciso que a conversão aconteça de dentro para fora. A nova vida tem que começar de dentro para fora. Do que adianta eu ter tanto cuidado muitas vezes com o meu exterior, mas o meu coração, o meu interior, continuar sujo, contaminado, tomado pela perversidade, pela malignidade, pela maldade. Não adianta. É preciso que haja uma transformação interior e essa mudança no meu interior venha refletir. Aí sim, a minha mudança exterior tem que ser reflexo do que acontece no meu interior. E não o inverso. E não o inverso. Porque o inverso, o povo de Israel tentou e não deu certo. O povo de Israel viveu a religiosidade, viveu os rituais, mas o interior contaminado foi rejeitado por Deus. Como eu disse lá, os profetas diziam, esse povo só me adora de lados. Deus não aceitou. Agora, se a mudança acontece de dentro para fora, com certeza, o que está dentro de mim
essa transformação, essa mudança vai refletir no meu exterior. Deu para compreender? Bom, então nós temos agora aqui a nossa lição dividida em 3 partes, né? No primeiro tópico, nós temos o coração na perspectiva bíblica. O comentarista colocou aqui, primeiro subtópico, o coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. Temos aqui as 2 referências que eu já citei aqui, né? De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nós temos uma referência sobre isso, né? É para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Segundo o subtópico, nós temos a circuncisão do coração. O apóstolo Paulo faz uma analogia, né? Faz uma referência a essa questão da circuncisão. O povo judeu se vangloriava, dizia que tinha um pacto com Deus, e esse pacto estava, de alguma forma, representado pela circuncisão do corpo. Mas aí Paulo diz, do que adianta vocês fazerem a circuncisão do corpo, mas o coração é incircunciso? Então, vá fazer um pacto, vai aceitar, né, o processo de transformação, de renovação, de restauração, vai se tornar um novo homem em Cristo Jesus para que você, de fato, possa ser filho de Abraão, tendo o seu coração circuncidado, o seu coração transformado, para aí sim você viver como filho de Abraão. Então, Paulo faz aqui uma analogia, né, contestando toda a religiosidade aparente do povo judeu. No terceiro subtópico, nós temos aqui um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31 até 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Tá certo? No segundo tópico da nossa lição, nós temos aqui o coração de quem está em Deus. Como é que é o coração daquelas pessoas que aceitam Jesus de todo o coração, né, de verdade, e deixa Jesus mudar a sua vida? Aí nós temos aqui, ó, um coração inclinado a Deus, porque uma pessoa que tem o seu coração dominado pelo pecado, ele vai ser sempre tendencioso ao pecado. É o processo da concupiscência, o apetite desordenado. Uma pessoa que não está com seu coração guiado por Deus, se Cristo não guia o seu coração, essa pessoa tem um coração inclinado ao pecado, sempre tendencioso ao pecado, o coração pulsa pelo pecado. Precisa de um novo coração. No segundo subtópico, nós temos aqui um coração consciente. Uma pessoa que está em Deus tem um coração consciente, ou seja, os seus pensamentos, os seus projetos, todos estão em concordância, em sintonia com a vontade de Deus. O coração de um homem, um coração de uma pessoa transformada, restaurada, o seu coração será um coração que vai sempre pensar e projetar de acordo com a vontade de Deus, né? Então não vai ser mais um coração enganoso. Terceiro subtópico, Deus vê o coração. Deus contempla o coração de cada um de nós. Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. No terceiro tópico da nossa lição, nós temos aqui promessas para o coração. Quais são as promessas que Deus traz para nós, relacionado ao coração? Primeiro subtópico, um coração feliz. Deus promete nos trazer alegria ao coração, alegria perenal, alegria que não passará, alegria que não depende das circunstâncias à nossa volta, uma alegria permanente, duradoura. Eu gosto sempre de dizer que nós, muitas vezes, nem sempre estamos felizes, mas somos felizes. Porque a nossa alegria, ela não é passageira, ela é duradoura. Segundo subtópico, um coração cheio de amor. A Bíblia diz que
O amor de Deus está derramado em nosso coração. Romanos capítulo 5, versículo 5 fala sobre isso. O amor de Deus está derramado em nosso coração. Então, se o amor de Deus está derramado no nosso coração, não tem espaço para ódio, não tem espaço para raiva, não tem espaço para covardias, não tem espaço para maldade, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Se o amor de Deus está derramado no nosso coração, há no nosso coração perdão, misericórdia, compaixão, né? Há em nosso coração espaço para nós praticarmos a caridade, porque o amor de Deus está derramado no coração. E no terceiro subtópico nós temos o penhor do Espírito no coração. Nós temos muitas promessas, né, de Deus que ainda irão se cumprir em nossa vida. A maior delas é a promessa da salvação. Hoje nós vivemos nesse mundo, temos a vida eterna, mas vivemos no nosso limite, né, do corpo físico nesta terra. Mas qual é a garantia que nós temos de vida eterna? Qual é a garantia que nós temos de que nós vamos viver a eternidade com Deus? A presença do Espírito Santo no nosso coração. A presença do Espírito Santo traz alegria, traz graça, traz poder, traz batismo com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nossas vidas traz unção, traz força para nós. Então, esse é o penhor. O penhor, a garantia que nós temos de vida eterna, a garantia que nós temos de salvação é a mudança produzida pelo Espírito Santo em nossas vidas, a transformação, a libertação de muitos pecados, mazelas que nós praticávamos, toda essa mudança que o Espírito Santo promoveu em nós, nos regenerando, fazendo de nós uma nova criatura, nos fazendo enxergar coisas que nós não enxergávamos, nos fazendo sentir coisas que nós não sentíamos, nos fazendo sentir a presença de Deus que nós não sentimos. Essa manifestação, esta ação, esta presença do Espírito Santo em nossas vidas é o penhor, é a garantia de que nós estamos no caminho certo. Então, o nosso coração, ele tem esse penhor, a presença do Espírito Santo em nós, que por sua vez nos dá a garantia, a certeza da vida eterna. Deu para vocês compreenderem? Bom, a nossa lição traz aqui como conclusão o seguinte: nesta lição estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme suas ações. Portanto, terminamos aqui a nossa lição compreendendo que o nosso coração é o lugar onde estão as nossas emoções, pensamentos, projetos, intenções, as nossas vontades, os nossos desejos. É o centro da nossa vida. É o centro de tudo em nós. Que nós possamos, todos os dias, entregar o nosso coração a Deus. Deixar que Ele venha habitar no nosso coração. Dirigir, guiar os nossos sentimentos e pensamentos e intenções, para que sejamos sempre felizes e bem-sucedidos na nossa caminhada. Deus abençoe a todos. Se você gostou dessa lição, por gentileza, comente. Por gentileza, por favor, faça aí o seu comentário e compartilhe também a nossa lição. É o que eu peço aí do fundo do meu coração, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.